começamos o assunto novo, varicocele. Você sabe o que é varicocele? Bem, dentre as várias doenças que as veias podem ter, o que são as veias? As veias são os vasos sanguíneos responsáveis pelo retorno do sangue depois de irrigar, de alimentar, de nutrir determinados órgãos. Então, especificamente no testículo, a gente tem o sangue arterial chegando até o testículo. O sangue arterial ele é rico em oxigênio, em nutrientes, ele nutre as células e o sangue volta para a circulação, retorna, portanto, através das veias. E as veias, às vezes, têm alguns probleminhas. Por exemplo, varizes. O que são varizes? São dilatações nas veias das pernas. As varizes, elas são comuns depois de uma certa idade e para algumas pessoas até mais jovens, quando existe propensão genética ou então alguns fatores de risco. E lembrem, a obesidade e o sedentarismo é um desses fatores. Bem, as veias das pernas, quando elas dilatam, elas podem começar a causar alguns problemas, como edema, inchaço, dor nas pernas, sensação de peso e etc. E como é que é o tratamento das varizes? Normalmente, o médico, além de aconselhar perda de peso, exercício, elevar as pernas depois de um determinado horário, as meias elásticas. Bem, e a varicocele é exatamente a dilatação das veias da bolsa escrotal, dos vasos sanguíneos que drenam os testículos. Então, ela tem algumas consequências e é importante você aprender um pouquinho sobre a peculiaridade da varicocele, porque, olha que interessante, de repente você pode orientar um amigo ou um pai de um garoto que tenha a varicocele, e isso tem uma visão preventiva. Então é o tipo da doença semelhante à hipertensão e o próprio diabetes, que numa determinada fase ela é silenciosa e, se não for identificada, no futuro pode trazer consequências ruins. Então, acompanhe aqui no nosso canal Papo Pro Homem. Eu sou Walter Javaroni e não deixa de se inscrever, de mandar o seu comentário e usar aqui o e-mail para tirar alguma dúvida específica, 100% de confidencialidade. Então, vamos lá conversar sobre varicocele. Então, comecei explicando que varicocele nada mais é do que a dilatação das veias que drenam o testículo. Quando a veia dilata, olha que interessante, dentro das veias existem válvulas. Doutor Walter, mas para que válvula dentro da veia? Porque a veia, diferente das artérias, o que são as artérias? São os vasos que levam o sangue para nutrir determinado órgão. E aqui a gente está falando dos testículos. Então, as artérias têm uma parede muscular muito robusta. Então, elas podem dilatar e contrair. Nas veias, a parede muscular é bem fininha. Então, elas dependem, geralmente, da musculatura que fica em volta delas para que exista esse retorno do sangue. E imagina, nas pernas, por exemplo, quem bombeia o sangue de volta para a perna é a própria musculatura que envolve essas veias. Então, daí a importância dos exercícios e de manter um bom equilíbrio peso-altura. Bom, focando nos testículos, então, dentro das veias existem válvulas, e olha que interessante, as válvulas são como as minhas duas mãos aqui. O sangue que vem do testículo e está retornando para a circulação, ele tem esse fluxo. Então veja, as válvulas permitem o fluxo correto, o fluxo de retorno para a circulação, mas quando a coluna de sangue desce por alguma razão, e na gravidade, né, lembra? A gente está em pé por gravidade, o sangue tende a descer. Olha o que acontece, o sangue fecha as válvulas. Então essa situação das válvulas permitirem um fluxo de retorno e impedirem o regurgitamento do sangue lá para a bolsa escrotal, para o testículo, é a competência das válvulas que determina isso. Agora, olha que interessante, quando as veias dilatam por alguma razão,
olha o que acontece, as válvulas não conseguem mais fechar completamente. Então elas se tornam válvulas incompetentes, permitindo então que o sangue, que deveria estar seguindo só nesse sentido, reflua. Então o refluxo de sangue para o testículo é a consequência da varicocele. E qual é o efeito prático disso? Bem, aí é que vem o detalhe, a informação qualificada. Não é um problema homogêneo que vai afetar todo mundo da mesma forma. Para algumas pessoas, a varicocele é absolutamente inofensiva, não causa nenhum tipo de problema. Porém, em determinadas situações e com algumas características, a varicocele se torna algo relevante, que precisa ser tratado, e você vai entender os motivos em seguida. Bom, primeiro passo é entender o que é a varicocele. Então, varicocele é parecido com varizes, dilatação das veias das pernas, varicocele, dilatação e refluxo de sangue na bolsa escrotal, especificamente para os testículos. Então, a varicocele é isso. Como é que o médico identifica a varicocele? Bem, como tudo na área médica, a gente primeiro conversa com o paciente, depois a gente examina o paciente e então a gente pede exames complementares. O nome está dizendo, complementa a anamnese e o exame físico. Infelizmente, hoje a gente tem uma situação de inversão de uma porção de coisa. Tem médico que não toca no paciente e já pede uma porção de exame. Não sei, minha visão é de que com isso a gente perde muito em relação ao contexto. E nessa área específica, a área da sexualidade masculina, o contexto, a abordagem biopsicossocial, na minha opinião, é fundamental. Não há tecnologia, avanço, progresso que substitua isso, né? Aqui a gente tem, e na medicina, na área da saúde, a gente tem isso com frequência, né? Entra a tecnologia, sai toda a bagagem, a experiência, o conhecimento adquirido anteriormente. Não pode ser assim. A tecnologia pode somar, mas não deve dividir, né? Minha opinião. Bom, a varicocele, então, primeira coisa, conversar com o paciente. O típico da varicocele, em determinadas situações, é causar um desconforto no testículo. Um desconforto que às vezes é referido pelo paciente como dor no testículo. Ele pode perceber uma sensação diferente e, principalmente, olha a comparação com a varize. No final de um dia, depois de ficar algum tempo em pé, depois dele iniciar exercícios isométricos, fui na academia, tem uma semana, agora estou sentindo uma dor aqui no testículo, um desconforto. Então, são indícios de que pode estar acontecendo esse refluxo de sangue pela dilatação das veias, ou seja, varicocele. Então, a varicocele gera alguns sintomas, mas isso não é uma regra absoluta. Em algumas pessoas ela pode ser silenciosa, daí a minha ênfase em que o homem, o menino, o adolescente, visitar o médico periodicamente é muito importante. A gente às vezes previne problemas futuros. Outro ponto importante, nós temos dois testículos, né? O testículo do lado esquerdo e do lado direito. Então a varicocele é mais comum do lado esquerdo por uma razão anatômica. A razão anatômica é que a veia gonadal, ou seja, a veia que drena o testículo, ela sobe e vai entrar na veia renal do lado esquerdo. Já do lado direito, a veia gonadal entra obliquamente na veia cava, diretamente na veia cava. Então, essa angulação, essa entrada oblíqua protege mais a veia em relação ao refluxo e à dilatação. Já do lado esquerdo, por ela penetrar direto na veia renal e ficar num ângulo, praticamente um ângulo reto, ela tem maior possibilidade de dilatar e de causar essa varicocele. Então, outra informação importante, varicocele é mais comum do lado esquerdo, porém, não é exclusivamente do lado esquerdo. Lembrem, nós estamos na biologia, numa ciência não exata, então é possível também existência de varicocele do lado direito
Quando há uma desproporção muito grande, uma varicocele só do lado direito, é obrigação do médico suspeitar de alguns problemas que podem acontecer na topografia do rim do lado direito. Então, os tumores e algumas massas compressivas no lado direito podem levar à formação de uma varicocele acentuada e do lado direito, ok? Então, essas são informações sobre a anamnese, sobre os dados que a gente vai capturar. Agora vamos falar um pouquinho do exame físico. A varicocele é uma doença que se diagnostica no consultório. Como? Através do exame da palpação do testículo, do plexo pampiniforme, que é esse conjunto de veias que drenam o testículo, e a gente faz alguns testes, como a chamada manobra de Valsalva. É o quê? É a gente, com a mão no conjunto de veias, pedir para o paciente tossir ou soprar contra a palma da mão, ou seja, aumentar a pressão intraabdominal, para a gente verificar se existe dilatação e refluxo nesse conjunto de veias. A gente também, e é muito importante, mede o volume testicular, palpa a consistência do testículo e procura por algumas outras informações ali no consultório, sem precisar de nenhum exame complementar. Quando a varicocele ela acontece mesmo sem precisar até botar a mão no paciente, a gente olha e vê o bolso escrotal, parece um saco cheio de minhoca. Essa é uma característica de uma varicocele chamada grau 3. Ela é visível sem a gente precisar fazer manobra nenhuma e está ali evidente, é uma varicocele exuberante. Ao grau de severidade, a gravidade da varicocele. E aqui é uma regra básica: quanto maior a varicocele, maior a possibilidade dela causar alguns problemas. Bem, existe varicocele que você só percebe a manifestação dela, o refluxo, quando o paciente provoca o aumento da pressão intraabdominal, como exemplo, a manobra de Valsalva. Então, isso já seria uma varicocele menor do que essa visível, sem palpação, seria uma varicocele grau 2. E existe a varicocele grau 1, existe basicamente a dilatação e quase não existe refluxo. E existe um outro tipo de varicocele, que é a chamada varicocele subclínica. Ih, doutor Walter, está complicando muito. Falou que ia falar de maneira simples e está aí, mas infelizmente aqui essa complexidade é muito importante para não cair em armadilhas. Então, a varicocele subclínica, fácil entender, não se percebe dilatação ou refluxo no consultório, mas o paciente fez uma ultrassonografia com Doppler da bolsa escrotal e lá no Doppler, o que é o Doppler? É um recurso de imagem que permite verificar o fluxo e o refluxo de sangue nas veias do plexo pampiniforme. Então, lá na ultrassonografia aparece o refluxo e no consultório o médico não identificou refluxo. Que médico ruim, né? Não! Essa é a varicocele subclínica, não aparece na clínica, no consultório, mas aparece na ultrassonografia. Então, esse tipo de varicocele temos que ter cuidado. Por quê? Porque os estudos demonstraram que é essa varicocele que confunde muito em relação a quando operar, se precisa realmente operar e se vai haver uma melhora das funções do testículo com a cirurgia realizada. Reparem, a varicocele causa dois probleminhas principais. Aquele desconforto que eu mencionei, mas também pode ser causa de infertilidade. Exatamente, problemas na produção dos espermatozoides ou na qualidade dos espermatozoides. Mas isso, tenham paciência, vai ser o objeto, o alvo do nosso próximo vídeo, onde eu vou então explicar um pouquinho mais sobre a varicocele, falar sobre a importância da varicocele no pré-adolescente e no adolescente. Essa é uma idade muito, muito importante em relação a permitir o crescimento que o testículo tem na pré-adolescência e na adolescência, e vou falar da fertilidade, ok? Então, para não ficar muito longo, eu sei que vídeo longo ninguém vê, ninguém assiste, então esse aqui estamos terminando, mas prometendo complementar o assunto no próximo. Não deixe de acompanhar.
olha lá, se inscreva, manda para aquele seu colega, um amigo, um pai que tem vários filhos, uma mãe sempre muito cuidadosa, para a gente poder esclarecer, aumentar a qualidade da informação e, com isso, poder fazer prevenção, preservar a saúde. É mais fácil que depois correr atrás dela.